Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade. Você pode aplaudir o Senhor. Um pouquinho mais aqui de retorno. Aleluia. Bem, irmãos, vamos continuar estudando a palavra de Deus. E hoje a gente estava falando sobre isso, sobre estudar a palavra. Sobre entender o que Deus estava falando para o povo naquela época e está falando para nós hoje. Hoje a gente começa falando sobre o reinado de Acasias, o slide 129. Nós finalizamos falando sobre Elias, sobre a menção do nome de Elias antes dos 400 anos de silêncio profético. E agora nós vamos falar do reinado de Acasias. E a primeira coisa que ele vai dizer ali é que ele fez o que era mal. A gente, muitas das vezes, sabe o que é errado, sabe o que é mal, viu o que aconteceu de mal, pessoas que fizeram mal, mas quando chega a nossa vez, a gente torna a praticar o mal. Então, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 8. Bem, pelo menos estava marcado que eu estava aqui nesse ponto, que uma semana de distância, às vezes eu esqueço em que parte do estudo eu estou. Capítulo 8, vamos ler o versículo 27. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Cheio de problema. Você vê que a gente precisa manter uma certa distância do mal. A gente precisa, a Bíblia diz que a gente precisa se desviar dele. Se aquele povo conhecia a história de Acabe, conhecia todo o mal que a casa de Acabe, quando fala da casa de Acabe, não está falando só de Acabe. Está falando de toda a casa dele. Acasias foi o único filho que restou de Jeorão. Lembra Jeorão de Judá? O único filho que restou, o mais novo. Ele sobe ao trono, porque os seus irmãos haviam sido capturados. A mãe de Acasias era quem? Atalia, filha de Acabe. E por causa disso, o mal de novo se espalha em Judá, através dela. Judá, que estava até então reservado, temente ao Senhor, e agora o mal desce do norte e vai para o reino do sul. Irmãos, não faça exceção para o mal, porque ele não quer ficar retido num lugar só, ele quer se espalhar. E nós é que precisamos fazer uma contenção daquilo que é mal. E o mal se espalhou por toda Judá por causa desse casamento que foi feito entre o filho de Judá e a filha do reino do norte. A impiedade do rei foi em participar da religião de Acabe e promover a religião de Acabe. Aí me fez lembrar de pessoas que se diziam cristãs e que de uma hora para outra partiram para uma religião totalmente oposta. Se envolveram em religiões de magia negra. E aí a gente fica pensando como saiu da luz e foi para as trevas? Como? Começa com pequenas exceções. Por isso que a gente precisa ser radical. Olha para quem está perto de você e diga, seja radical. A gente tem que ser radical, tem que dizer não. Tem que dizer não para algumas coisas. Eu tinha um amigo que ele era cristão, mas ele dizia, qual o problema de beber socialmente? Ele era da high society, né? Da alta sociedade. E
Ele dizia, todos os meus amigos bebem. Mas eu não fico tomando, assim, cachaça, nada disso, não. Eu tomo uísque. John Walker. Black. Que é mais caro, tem red e tem black. Eu entendia disso porque eu já fui secretária executiva uma época da minha vida e tinha que saber dessas coisas. Eu era secretária careta, irmãos. Você é muito careta. Eu falei, deixa eu fazer careta para você. Mas, irmãos, na hora que a gente abre uma exceção, por que não vai abrir outra? E outra, e outra, e outra. A gente precisa resistir ao mal. O que é resistir? Em física, não é empurrar. A gente, quando coloca a mão numa coluna ou numa parede, e a gente faz a força, há uma força que a gente não percebe, tem engenheiro ali, né? Que retorna essa força para a gente. Nós precisamos colocar a mão e fazer força. Resistir não é só ficar firme e vai batendo as coisas na gente e a gente não faz nada, não. A gente coloca a mão e faz força. O mal chegou perto de você, bota a mão e faz força, porque ele vai fugir. Ele foge quando a gente resiste e não quando a gente finge que nada está acontecendo. Entendeu? Faz um teste com o irmão que está do teu lado e resiste a ele. Irmão, resistir, fazer uma força, e você devolve a força. Não sai do seu lugar. É sério, irmão. Bota a mão no ombro aí do seu irmão, faz força e você não sai do lugar. Você resiste. Não sai. Isso é resistir. É você ficar firme, é você não deixar uma força te tirar do lugar que você se posicionou. Você está entendendo? Diga amém. Ele agora, ele precisava ter resistido, primeiro, a sua herança genética e a sua herança social. É a força, irmãos, do exemplo. Né? Nós somos influenciados na formação do nosso caráter, da nossa personalidade. E a gente já recebe uma carga genética, recebe a influência dos nossos pais, a influência do meio ambiente. A gente recebe a influência dos exemplos que vemos. Filhos, então, recebem a influência dos exemplos dos pais, mais do que a palavra. Sabe aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso, irmão, não cola. Porque assim que ele tiver uma oportunidade de fazer o que você faz, ele vai fazer. Então, nós precisamos resistir. Nós precisamos educar. Educar não só intelectualmente, mas moralmente e espiritualmente. Nós queremos mandar os filhos para a escola e a escola que deu um jeito. A palavra de Deus diz para você se assentar com o seu filho na porta da sua casa e ensinar para o seu filho a palavra de Deus. Deuteronômio, andar com ela entre os olhos, na testa, nas mãos, o tempo todo. É você ensinando a educação moral, intelectual, espiritual. Para quê? Para quando o seu filho crescer, não se desviar dele. Aí você diz, eu não recebi isso do meu pai. Então, pratique isso na sua vida, porque você é adulto. Você é capaz de pensar, é capaz de desenvolver um método de tratamento da sua própria mente. E precisa tratar disso. Nós precisamos conter o mal. E o mal está aí solto, para fazer o que quer, para provocar o efeito que quiser, mas não na casa do Senhor. Na casa do Senhor, o mal é contido em nome de Jesus. Amém?
E se tem alguém aqui que não está bem, que está em pecado, que está andando fora do caminho do Senhor, fora da vontade de Deus, hoje é dia de você se reconciliar com o Senhor. Porque o mal precisa ser contido na nossa vida. E a gente precisa se posicionar. Diga para o seu irmão, se posiciona. Se fazendo de egípcia? Não pode, não. Vamos ler versículos 28 e 29 do capítulo 8. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Casias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Josafá havia feito uma aliança com Acabe. Não sei se você se lembra disso. E mesmo depois da morte, essa aliança entre os dois reinos continuou. E aí a gente vê Israel e Judá agora juntando forças. Para quê? Para deter Azael, que era o homem selvagem da Síria. Ele havia assassinado o rei da Síria, havia assumido o controle do país, e agora ele causava uma ameaça muito grande aos dois reinos, e eles se unem para agir contra esse sanguinário, esse assassino, que é Azael. E eles teriam que ir contra todo o exército sírio. E aí, ele desce, Acasias desce para ver Jorão, para você ver a intimidade deles, porque ele se recuperava dos ferimentos da guerra. E ele permaneceu ali até que chega Jeú. Quem lembra de Jeú? É difícil porque tem muito nome difícil, né? Chega Jeú para matá-lo, porque era isso que aconteceu. O profeta revelou que era isso que iria acontecer, né? Iria matá-lo. E aí ele fica ali até que Jeú é mandado para ser morto, para matar aquele homem. Mas aí vamos. Agora vamos finalizar com Jeú, que é nessa parte aqui, olha, da ascensão e reinado de Jeú, que é aí que o bicho pega. Vamos abrir agora no capítulo 9. Já entendendo que essa geração de Jeú, que foi ungido rei de Israel, esse reinado dura por 4 gerações. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Então, vamos ler os 10 primeiros versículos do capítulo 9. Então, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Jeú ainda era capitão do exército de Josafá. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que se vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe permanecerá. Destruirei de Acabe todo o homem, tanto o encerrado
como absolvida em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. A unção de um rei era feita por um sacerdote. Mas quem foi que mandou ungir Jeú? Foi um profeta. E por que um profeta foi ungir Jeú e não um sacerdote? E nem foi ele, né? Ele mandou um dos jovens profetas fazer essa unção. Porque o reino norte, quando se dividiu do reino sul, eles separaram a adoração. Porque no reino de Judá tinha Jerusalém, tinha um templo, onde as pessoas iam adorar ao Senhor e onde certamente o sacerdote iria ungir o rei. Mas eles não podiam, no reino norte, descer para ungir o rei em Jerusalém, no templo. Então, Eliseu, um profeta, manda um filho de profeta ungir o rei, porque o rei não poderia ser ungido pelo sacerdote, porque era de um outro reino que eles estavam em conflito. Não podia ser ungido lá. E Eliseu disse para ele, olha, você unge e você dá linha, rapidinho. Você sai fora, porque vai acontecer uma matança. E você não pode ficar lá para você não ser morto. Vamos continuar para entender o que aconteceu. Jeú, então, capitão, ele foi ungido rei, mas ele continuava como capitão até então, só recebeu a unção, tipo Davi. Lembra? Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Ele assumiu o trono depois, quando Deus assim o permitiu. Versículo 11. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz? Enquanto as prostitutas da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias, traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração. E ele caiu no seu carro. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú o perseguiu, dizendo, feri também a este. O feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse, teve paz, Inri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita, que sepultai-a, porque é filha de rei. E foram a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Você vê o tamanho da iniquidade que foi gerada? Que nem os próprios eunucos que cuidavam de Jezabel a toleravam mais. O pecado era tão grande. E quando Jeú foi se aproximando, eles mandaram perguntar, Jeú, está tudo tranquilo? Está tudo em paz? E ele diz, que paz? A paz genuína só vem do Senhor. De Jezabel vai vir que paz? Da casa de Acabe vai chegar que paz?
Só o Senhor tem a perfeita paz. Então, irmãos, não tem que buscar paz com ninguém. Tem que buscar paz com o Senhor, porque é o Senhor quem vai estabelecer uma paz permanente, verdadeira. E aí, Jeú anunciou que foi ungido rei para os seus oficiais e disse que os oficiais fizeram pressão. Vai dizer que não. Chamou o capitão lá dentro e ungiu o capitão. O filho do profeta ungiu e perguntou: o que está vendo, Jeú? E Jeú, pressionado, contou: não, eu fui ungido rei. Só que não é para eu reinar agora. Eu antes tenho uma missão para cumprir. E aí, quando o rei tentou fugir, Jeú o alcançou com uma flecha. E quando chega na janela, está lá Jezabel. E mulher é assim, né, irmãos? Ela olhou e falou assim: deu ruim. Ele veio para me matar. Então fez o quê? Foi lá, se maquiou, pintou os olhos, está escrito na Bíblia. Pintou os olhos, penteou o cabelo, diz que enfeitou o cabelo, deve ter colocado uma tiara, uma coroa, sei lá o quê, porque até para morrer tem que morrer bonita, não tem não? Mulher, sim, gente. Mulher faz coisas estranhas quando recebe uma pressão mental muito grande. Homem também fica esquisito, mas a mulher fica mais esquisita ainda, né? E aí ela foi, se arrumou toda, e Jeú pergunta para os eunucos: vem cá, tem alguém comigo aí? Então empurra ela daqui para baixo. E aí empurrou. A gente fica até com o coração apertado diante de tantas atitudes agressivas. Mas a palavra de Deus diz que a gente colhe aquilo que a gente planta. Jezabel só plantou o mal, só plantou a violência, só plantou o descaso, só plantou a zombaria contra o Deus de Israel. Ela plantou tudo de ruim. Chegou a hora, não adiantou fortuna, não adiantou posição, não adiantou beleza, não adiantou nada. O que sobrou dela? Sobrou um restinho de coisa, gente, sobrou. A cabeça, o crânio, os pés e a palma da mão. Mesmo assim, Jeú se lembrou de que ela era filha de rei. E disse: então pegue o que sobrou dela e vai sepultar, porque ela é filha de rei. A gente precisa ter cuidado com o que a gente planta. A gente está, bota o tema da palavra aqui. A gente está num tempo de uma grande colheita. O que é que nós vamos colher? O que é que nós plantamos? O que a gente planta, a gente colhe. Quando a gente comete um pecado e pede perdão a Deus, Deus nos perdoa de nossos pecados, amém? Mas a consequência do pecado a gente sofre. A gente vive essa consequência. Uma pessoa que tem um relacionamento antes do casamento, e aí foi no impulso, irmão, vai dar ruim com força. Vai colher. Ah, mas Deus perdoa. Claro, Deus é bom demais. E Ele perdoa todos os nossos pecados, mas a sua colheita é certa. Nós temos ainda quantos dias até o final do ano? Hoje é dia 3. Nós, então, temos aí 27 dias. Hoje acabou. Ah, hoje acabou. Fala sério. Tá bom, 28 para você ter uns dias em uma colher de chá. O que é que ainda posso plantar? Eu posso plantar ainda alguma coisa, mesmo que eu não colha agora, porque tem colheita que demora um pouquinho mais, né? Mas eu preciso continuar plantando. Todos os dias eu preciso plantar, porque no tempo certo, todos os dias eu terei colheita. Então, eu quero dizer para você, ainda é tempo de plantar uma boa semente. Fala para o seu irmão: você está plantando ainda? Não desista de plantar. Olha, aqui tem frutos que estão sendo colocados aqui. Pessoas se lembrando do que plantou e do que está colhendo. Porque tem colheita para nós ainda.
É difícil a gente justificar esses massacres. Mas isso é uma questão de colheita, daquilo que as pessoas plantam. Abra sua Bíblia em Oséias. Sabe, Oséias, o primeiro dos profetas menores. Então, depois daqueles nomes grandes, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, o primeiro que vem é Oséias. Oséias, ele fez um julgamento em relação a essa atitude de Jeú, nos versículos 4 e 5. Hã? 1. Oséias 1, 4 e 5. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel. Está falando de um dos filhos de Oséias. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Ele manda colocar esse nome no filho de Oséias, porque Elias havia profetizado a falência da família de Acabe. Isso estava certo. Mas Jeú foi longe demais. Jeú cumpriu tudo o que Deus havia lhe mandado fazer. Só que ele se excedeu. A gente precisa ser obediente. A gente precisa obedecer o que Deus nos manda. Mas nada pode nos fazer exceder a lei de Deus. E Jeú, ele excedeu ao que Deus lhe havia falado. Sabe quando a pessoa está entregando uma profecia? Eu via muito disso quando eu era pequenininha, lá em Barbacena. Aí o profeta dizia, o que eu falar daqui para adiante não é de Deus, vem da carne, né? Tem coisa que Deus nos dá para a gente falar. Por isso, precisa haver muita prudência e sabedoria no exercício dos dons. E chega em determinado momento, a nossa empolgação, o calor que fica no nosso coração, nos leva um pouquinho além do que Deus queria que fôssemos. E aí isso acontece com Jeú, porque ele se excedeu na violência, ele se excedeu no que Deus lhe havia mandado fazer, e aí o Senhor também dita um castigo para Jeú, tal como você fez, na violência que você praticou, farei cessar o reino da casa de Israel. Então, isso vai acontecer 25 anos depois. Aí a pessoa esquece, até agora não aconteceu nada, não vai acontecer, não. Um dia para o Senhor vale 1000 anos e 1000 anos para um dia. Para você pode demorar, mas para o Senhor foi um piscar de olhos. Não se esqueça disso. E eu vou estar pulando, porque eu quero acabar antes. Jeú, mas isso aqui tem que ler, o que Jeú mandou fazer, para você ver a violência que ele praticou. Abre aí, 2 Reis 10. A gente precisa ver, para ver o extremo que ele chegou lá. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, versículo 10, primeiro capítulo. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos, aos aios dos filhos de Acabe, dizendo, logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram, eis que 2 reis não puderam parar diante dele, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo,
teus servos somos, e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém poremos rei. Faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes das cidades que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a ele a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montes à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, e eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora, que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Para assegurar o sucesso do golpe, ele manda cortar a cabeça dos 70 filhos de Acabe. Mandou a primeira carta, e aí, como na primeira ameaça eles deram um passo atrás, ele mandou a segunda carta. Então, agora, vocês vão cortar a cabeça deles. Presta atenção, irmão, você vai ser ameaçado, não dá passo atrás, não. Se deu um, vai vir uma ameaça maior, você vai ter que dar outro. Eles não souberam resistir. Eles sentiram a pressão e cederam à pressão. E agora, ele manda cortar a cabeça. E sabe o que ele diz? Sabe o que eu vou dizer para todo o povo? Eu conspirei e matei o rei. Agora, quem foi que matou esses 70 aqui? Foram eles. E ainda jogou a culpa para cima deles. Isso, irmão, quando eu estava lendo essa palavra, estudando, eu disse como Satanás ele tem essas artimanhas, essas sutilezas, de fazer com que a gente erre, tentando acertar. Na primeira carta, eles disseram: não, nós não vamos resistir, não vai ter, não precisa ficar estressado, não precisa vir matar ninguém. A gente cede, a gente aceita você como rei. Fidelidade é uma coisa, não é só o que se tem a alguém. Fidelidade é uma coisa que você tem. É uma característica sua. Você é fiel ou não. Aquelas pessoas, elas estavam com a guarda dos filhos do rei. E para que não sobrasse nada para elas, eles aceitaram: não, você quer ser rei? Então tá bom, pode ser rei, a gente não vai reclamar, não vai fazer nada, não vai reagir. Não reage não, quando o mal bater na tua porta, para você ver só. A coisa vai esquentar, e agora eles se colocam numa situação difícil, porque Jeú, mesmo querendo ser zeloso pela ordem do Senhor, ele ultrapassou os limites do que o Senhor havia dito para ele. E ele ainda usou o nome do Senhor para justificar essa opressão. Mas vamos ler, que a gente precisa acabar com esse ponto aqui hoje. A morte dos parentes de Acasias. Versículo 10, a partir do 12. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Equebe dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram:
os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele, apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equebe. É uma casa, esse lugar é uma casa onde os pastores tosqueiam as ovelhas. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Os familiares de Jeú estavam indo visitar seus parentes, de Acasias estavam indo visitar seus parentes. Jeú encontra com eles e não quer nem saber quem é quem. Se é descendente de Acasias, de Atalia, não importa quem seja, já tem alguma ligação com o rei, mata todo mundo. E eles mataram a todos, sem os que eram descendentes e os que também não eram descendentes. Continuando a leitura. E partindo dali encontrou a Jonadab, diga Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro, o qual o saudou e lhe disse, reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab, então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo no carro e disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Olha a desculpa de Jeú, o zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. A revolta de Jeú contra o culto a Baal acabou atraindo um elemento conservador, que são os recabitas. Essa é a primeira referência no Antigo Testamento sobre os recabitas. Os recabitas, eles insistiam em manter um estilo de vida bem desprendido, longe da sociedade, sem influência da sociedade. Eles viviam em tendas, porque eles queriam se manter puros, dedicados só ao Senhor. Jeremias vai falar deles e vai explicar para a gente quem são eles. Capítulo 35 de Jeremias. Depois daqui, a gente vai ver outras menções na Bíblia sobre os recabitas, mas essa é a primeira menção. Jeremias 35, se você estava em Oséias, vai voltando que você chega nos profetas maiores. Vamos ler a partir do 1. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, e tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Então, Jonadab foi o pai desse grupo de pessoas chamado recabitas. E esse nome veio do nome do pai de Jonadab, que era Recabe. Então, eles foram conhecidos como recabitas. E eles não se apegavam à terra, não se apegavam às tradições sociais, porque eles queriam estar totalmente apegados a Deus. Eles não queriam produzir materiais que pudessem se tornar prósperos. Para eles não tinha interesse. Eles não queriam ter dinheiro. Eles não queriam ter casas. Eles não queriam ter cavalos e carros. Eles só queriam Deus. E eles resolveram manter uma vida totalmente separadas para Deus. E eles tinham um hábito que os nazireus também tinham, que era não tomar vinho, abster-se totalmente do vinho. E aí, irmãos, Deus estava juntando aqueles homens para que eles pudessem aprender com os recabitas
que essa mesma devoção que eles tinham, Deus esperava que o seu povo tivesse. Esse comprometimento de servir, esse comprometimento de estar perto do Senhor, de largar as coisas do mundo para se aproximar das coisas de Deus. E aí, nesse episódio com Jeremias, Deus diz para Jeremias: junta os recabitas, coloca numa mesa farta e oferece muito vinho. E Jeremias fez o que o Senhor mandou. E aí eles disseram: não, nós não. Nós não participamos dessas coisas. Deus mandou que tentasse aos recabitas, porque Deus sabia que eles não quebrariam o voto de servi-lo. Sabe, às vezes a gente é permitido passar por tentação. Às vezes a gente recebe provas na nossa vida. E é ali que nós vamos provar que estamos com o Senhor, que somos do Senhor, que nos damos para o Senhor, que não há outra coisa que desejemos que não seja o Senhor. E muitas das vezes, na hora de escolhermos bens ao Senhor, nós acabamos nos vendendo aos bens, às coisas naturais, ao social, ao invés de nos mantermos íntegros com o Senhor. E aí, voltando para o 2 Reis, acontece uma coisa terrível, quando Jeú convoca todo o povo que queira adorar a Baal, numa assembleia solene, que nós não vamos ler, que não dá tempo, mas dos versículos 18 até o 27, ele convoca a todos para uma adoração a Baal, um grande culto de celebração. E monta uma armadilha. Vou falar de novo. Nós precisamos ter zelo pela obra do Senhor, mas nós não podemos passar dos limites da lei do Senhor. Alguns castigos eram impostos para aqueles que transgrediam a lei do Senhor. Mas Jeú, no seu zelo, acabou desobedecendo o Senhor, porque ultrapassou. E aí ele cria uma sanção real e traz todo mundo para o templo e coloca guardas na porta do templo. Estavam todos eles lá. E quando estavam todos adorando a Baal, ele manda o exército entrar e matar toda a população que estava ali adorando a Baal. E a destruição foi tão grande, que já houve até escavações atuais nesse tempo, porque naquela época, as civilizações, eles não destruíam tudo, removiam todos os entulhos para construir alguma coisa nova. Eles destruíam, soterravam e construíam em cima. Então, já se chegou nas escavações em Samaria da fase dessa época. E nada do templo foi achado inteiro. Tamanha destruição promovida por Jeú. Nós precisamos ser intolerantes ao pecado, mas não podemos ser intolerantes com as pessoas. Com as pessoas que precisam de salvação. Nós precisamos amá-las. Difícil, complicado. Mas a palavra de Deus diz: que virtude há em você amar o seu amigo? Isso é natural. Você amar quem te ama. Isso é a sua obrigação. Qual é o dever cristão? De ir além disso. Amar aqueles que te aborrecem, amar aqueles que te perseguem, amar aqueles que te fazem mal. Isso é que nós precisamos praticar. É complicado? É difícil? É. Mas nós podemos, porque Deus disse para a gente fazer. Pensa numa pessoa que te irrita bastante. Não pode pensar em mim, que senão um raio pega em você. Pensa em alguém, irmão. Pensa, é sério. Pensa nessa pessoa agora. Pensa numa pessoa que te aborreceu.
pensa uma pessoa até lá atrás, que fez alguma coisa que te desagradou. Ou que foi ingrato com você. Você consegue pensar em alguém? Veio alguém na sua mente? Faz assim para eu saber que veio. Então, agora você vai fazer um exercício da palavra de Deus. Você vai fazer o que Deus queria que Jeú fizesse. Amasse as pessoas, amasse o povo, eliminasse a casa de Acabe, isso estava escrito, mas fora disso, que amasse o povo. E você vai agora fazer uma oração pessoal, silenciosa, por essa pessoa que veio à sua mente. E você vai dizer: Senhor, me perdoa por não amá-la. Começa a sua oração, fecha os seus olhos. Se você não tem ninguém assim, ore por alguém que tem esse sentimento. E peça: Senhor, me perdoe por não amá-la. Me perdoe, Senhor, por eu ter lembrado dessa pessoa agora. Se eu lembrei, é porque há no meu coração resíduos desse sentimento. Muitas das vezes não me lembro nem direito do fato, mas o sentimento é forte no coração. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos aqui estar destruindo não só a adoração a Baal, não só os bezerros, não só os ídolos, mas nós queremos estar destruindo nesta noite as fortalezas da nossa alma. Foram levantadas, Senhor, para nos impedir de avançar em determinada área de nossa vida, para nos impedir de dar um passo firme à frente. Está, Senhor, como um laço amarrado em nós, que faz com que sintamos o peso de carregar essa situação. Mas em nome de Jesus, hoje, nós pedimos: ó Espírito Santo, trata agora conosco. Nós queremos liberar o perdão. E perdão nós sabemos que não é sentimento, perdão é decisão. É atitude. E agora nós tomamos a atitude de perdoar. Nós nos desvinculamos dessa pessoa. Nós deixamos para trás. Ela não terá mais influência na nossa vida. Esse sentimento do nosso coração, em nome de Jesus, nós entregamos agora para o Senhor. E queremos trazer à memória agora aquilo que nos traz esperança. Aquelas pessoas abençoadas que o Senhor colocou no nosso caminho. Foram tantas outras pessoas, muito mais pessoas nos abençoaram do que essa que nos magoou. E nós demos tanto valor ao que estava errado, ao que estava mal, ao que nos afligia. Mas agora nós deixamos para trás e lembramos dos bens que nos foram feitos. Lembramos do amor que nos foi direcionado. Lembramos do tempo que o Senhor nos deu para estar junto com pessoas que amamos. Lembramos, Senhor, dos benefícios do Senhor. Lembramos, ó Deus, do refrigério do Espírito Santo. Lembramos de quantas vezes o Senhor nos afagou, nos abraçou, nos curou. Oh, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por causa do seu amor. Por isso, ó Deus, nós assumimos agora o amor no nosso coração. Pedimos, ó Deus, que a brecha que ficou, que o buraco que ficou, dessa raiz que foi arrancada de nós, seja preenchido pelo azeite que cura, o azeite de Gileade, a unção do Espírito Santo, que traz cura e restauração. Nós agradecemos o Senhor por todas as coisas. Nós denunciamos o pecado, mas amamos o pecador. Nós queremos, ó Deus, como igreja, estar de braços abertos para aqueles que precisarem de nós, independente, ó Deus, do que fizeram no passado. Mas, Senhor, que eles estejam prontos para terem uma nova história escrita em suas vidas. Senhor, nos ajuda a semear ainda coisa boa, porque temos ainda um período desse ano para
semear. E sei, ó Deus, que a nossa grande colheita irá continuar, irá entrar por 2025, irá entrar em 2026. E nós teremos, ó Deus, uma grande colheita, porque estamos aprendendo a semear, porque entendemos o que é colher. Nós agradecemos, Senhor, por esses momentos na sua casa, com o seu povo e debaixo da orientação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: você é legal, você eu amo. E agora tem um lugar reservado no meu coração para você, hein? Aleluia. Pastor Edilson, por favor. Obrigada a todos vocês pela presença e vamos